Bom, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Ferreira, eu sou presidente da Anfipa e hoje eu tenho o prazer de transmitir essa live pela página Alienação Parental Brasil, que vai comemorar os 11 anos da Lei 12.318, uma lei fundamental que protege as crianças contra a alienação parental, né, que vem a ser a alienação parental forçada. E nada melhor do que começar uma série de lives comemorativas com a juíza Ângela Gimenez, que é a juíza da Vara de Família do Mato Grosso e que eu tenho prazer, né, de ter me aproximado diante dessa coisa toda de pandemia, essa tentativa de revogação da lei. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E é uma juíza que tem uma prática excelente, uma sensibilidade, um cuidado com as crianças e que eu dizia, né, na verdade eu digo isso sempre, para a gente saber o que é bom e o que é ruim, a gente tem que conhecer o que é bom e o que é ruim. Talvez muitos conheçam o que é ruim. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o bom juiz, o juiz que se interessa pelo caso, o juiz com sensibilidade, o juiz que quer saber quem é que está por trás daqueles nomes escritos naquele papel frio. Então, apresento vocês a juíza Ângela Gimenez para conversar um pouquinho com a gente sobre os 11 anos da Lei 12.318. Boa noite, Ângela, tudo bom? Boa noite, querido Vinícius, boa noite a todas e a todos. É uma honra tão grande estar aqui nesse canal que conglomera um número bastante grande de entidades da sociedade civil, entidades que têm, ao longo de décadas, lutado pelos direitos das crianças e dos adolescentes, muitas delas que eu acompanho de perto, e fico muito feliz que a gente possa, nessa comemoração dos 11 anos, estarmos falando um pouco dos avanços, dos perigos, das dificuldades que nós estamos enfrentando há mais de uma década, que é o tempo que a lei vige no país. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, quero só pedir licença, sei que muitas pessoas portadoras de deficiências devem estar nos acompanhando. Eu quero dizer que eu sou uma mulher cis, sou loira, né? Estou loira, estou de roupa amarela, estou com uma parede violeta atrás de mim e tenho 62 anos. Sou magistrada em Mato Grosso e também participo de algumas iniciativas acadêmicas na Universidade Federal e outras tantas particulares no Brasil todo, quando é possível. Muito obrigada. Não é isso, quanta sensibilidade, eu tinha esquecido disso. Eu fiz uma live recente com o pessoal de pedagogia e eles diziam isso. É importante a gente falar, então vou repetir o que eu disse a eles. Eu sou homem, sou cis, sou branco, cabelo encaracolado, a barba está gigante porque eu estou me recuperando de acidente e tenho a parede da varanda aqui de casa atrás de mim. Bom, Angela, inicialmente, falar um pouco de como essa lei foi feita. Não é? Ela é uma lei que veio para muita gente que diz, mas já existe o ECA para proteger a criança. Na verdade, foi uma lei que veio justamente para dar resposta a um tipo de violência específico, que é a alienação parental. Muita gente diz que é uma lei punitiva, e eu defendo sempre que é uma lei educativa, mas, de novo, a melhor pessoa para poder falar um pouco sobre isso, você. Sim, Vinícius, a lei de combate à alienação parental, sem dúvida nenhuma, ela é uma lei garantista. Ela não é uma lei que criminaliza, ela não é uma lei que discrimina, ela não é uma lei voltada às questões de gênero. Aliás, o que a gente tem visto agora, mais recentemente, é que muitas mulheres se valem da lei de alienação parental para conseguir o convívio
com seus filhos, suas filhas, muitas avós também fazendo uso desse importante instrumento jurídico, porque ainda que nós tenhamos todo um arcabouço no Código Penal, no ECA, no próprio Código Civil, é muito importante que a gente tenha uma lei que fale diretamente desse fenômeno, que não é um fenômeno novo, mas hoje ele tem nome, hoje nós conseguimos percebê-lo melhor, nós conseguimos combatê-lo melhor, nós conseguimos, inclusive, perceber quando, de fato, o fenômeno está existindo, está implantado, está já de uma forma perene, ou quando não está ocorrendo e que existem argumentos dizendo que é alienação parental e a gente consegue, com a ajuda de toda a estrutura que hoje o judiciário dispõe, e a gente consegue perceber que não é alienação parental, que às vezes é só mero argumento, a gente precisa lembrar disso, são menores os números que nós temos, mas realmente existem circunstâncias onde não há alienação parental e ela vem ao processo. Isso é muito importante porque todo mundo diz, olha, quem usa esse argumento são os pais, essa lei, ela desfavorece as mulheres e favorece abusadores. Eu sei que você vai tratar disso, e nós dois vamos tratar disso mais adiante, mas longe de ser uma lei que desfavoreça as mulheres, aos nossos olhos, a lei de combate à alienação parental, complementada com a lei da guarda compartilhada, ela é uma lei altamente promissora de defesa também do direito das mulheres. Quando a gente diz que num passado tão perto próximo da gente, né, tão próximo, a gente tinha a impossibilidade das mulheres ocuparem os espaços públicos, das mulheres ficarem só no espaço privado, com a tarefa exclusiva de cuidar da casa e dos filhos, impossibilitando-as de estudarem, de progredirem na carreira e, principalmente, de atuarem na política, que é o espaço decisório mais importante, né, o espaço que faz as leis, a gente vê quanto isso é de menor valia para as mulheres do que hoje, quando as mulheres podem ter a oportunidade de dividir com os pais dos seus filhos o cuidado, a proteção, o carinho, deixar as crianças em situação de segurança, amadas, resguardadas e poderem alçar voos na sua profissão, ainda que seja nas artes ou em qualquer outra coisa que as mulheres queiram fazer. E eu vejo de muita importância nós garantirmos esse instrumento legal que nos ajudou tanto, e eu falo isso na condição não apenas de professora universitária, porque a academia também vem com argumentos científicos fortes, né, em defesa da lei, mas falo também pelo lugar da minha atuação, da minha maior atuação no momento, que é a magistratura. Eu atuo na primeira vara das famílias e sucessões de Cuiabá, em Mato Grosso, e vejo como isso tem sido muito bom, porque quando eu recebo uma ação onde já se vê prontamente o argumento de que existe alienação parental ou indícios de alienação parental, eu marco imediatamente uma ação de justificação. Por que eu acho tão importante a gente ter esse momento primeiro com o pai, com a mãe, e, se necessário, ouvindo já desde o primeiro momento, porque a audiência de justificação me permite ouvir parentes, vizinhos e todo um conjunto de pessoas que possam me elucidar sobre, mesmo que ainda preambularmente, sobre a situação em que essas crianças ou esses jovens estão inseridos. É muito importante porque na audiência de justificação eu consigo entender os argumentos trazidos pelas duas partes. Se eu concedo, por exemplo, a guarda compartilhada e vou esperar que na contestação
a outra parte venha me mostrar que aquela que estava inicialmente pleiteando não era portadora de aptidão do poder familiar, eu corro o risco de deixar as crianças com alguém que não esteja apto ou preparado ou com condições de discernimento, de saúde e tantas outras condições que dizem respeito à essência humana. Eu deixo as crianças com essa pessoa até que se cite, até que se venha a defesa e eu obtenha maiores informações. Ao contrário, se nós estamos diante mesmo de uma situação de alienação parental, e isso pode acontecer por inúmeras razões, aqui nós não fazemos juízo das pessoas boas ou pessoas más. Nós, em juízo e também na nossa luta, nós olhamos condutas que não são favoráveis e condutas que são mais favoráveis para o pleno desenvolvimento das crianças. Porque ser bom e ser mal, isso cabe dentro de cada um de nós. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. E quando estamos em um grande sofrimento, como a gente percebe nos momentos de separação, quase sempre o que se exterioriza não é a nossa melhor versão. Então, o momento da audiência, essa audiência inicial, que eu coloco como, quer dizer, o código diz que a natureza seria de justificação, é um momento muito importante para que eu perceba se há ou não indícios de que aquela situação esteja acontecendo ou não. E também se há ou não indícios ou até provas de que haja qualquer risco para a criança ou para o jovem ter uma guarda compartilhada. Além disso, Vinícius, só mais uma questão, e já te passando a palavra novamente, é muito importante que as pessoas tenham o direito de olhar nos olhos de quem vai julgar a sua vida. É importante que nós também, juízes, humanos como somos, também possamos olhar para os olhos das pessoas cujas vidas estão em nossas mãos. Que nós possamos entender como foi essa história. Nessa audiência inicial, muita coisa vem à tona. Parece que não, parece que a gente só vai conseguir se convencer quando os argumentos técnicos que vêm através dos advogados nos cheguem. Mas a experiência de 23 anos que eu possuo nas varas das famílias me permite dizer que nesse primeiro contato muito pode ser feito. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, e tantas que já tivemos, e tantas outras que ainda teremos, é uma conversa necessária para ser feita e travada justamente com as pessoas que são as primeiras interessadas, que estão com dificuldade de comunicação, que estão sofrendo, que estão em desentendimento, que estão portando inaceitações, frustrações, dores, e que nós podemos colocar o Poder Judiciário e as nossas próprias vidas, os nossos próprios direitos a serviço desta causa primeira, que é a defesa e a garantia de proteção de toda a população infanto-juvenil. É por isso que eu sempre digo, a gente precisa conhecer o bom para reconhecer o ruim. Só para passar para as pessoas que estão assistindo aqui, alienação parental, na verdade, é um termo que foi traduzido do inglês, que faz todo sentido para o americano e que para o Brasil recebeu esse ar meio que alienígena, estranho. Alienação parental, se a gente fosse traduzir de forma mais exata, seria separação familiar, separação de pai ou mãe. E, no caso, forçada pelo outro genitor. Então, quando a gente tem a separação, um momento de ruptura desse casal, da conjugalidade, a gente tem um momento de maior ressentimento e mágoa entre essas duas pessoas. E como a doutora Ângela falou, ninguém é só bom ou só mal. As pessoas têm bom e mal e isso vai se balanceando ali dentro. E nesse momento, as pessoas mostram o que tem de pior. E o pior é não enxergar a criança como sujeito de direitos e impor a essa criança uma separação forçada do outro genitor. O que a doutora Ângela de Mendes falou para a gente aqui é que ela recebe o processo e ela marca uma audiência para olhar nos olhos das pessoas e saber quem está ali. Porque
Se você ficar só com papel, você vai ouvir uma história contada por um advogado, pelo outro advogado, e toda vez que você faz isso, existe o que é a história vista por um lado e vista pelo outro. E ela já dá uma resposta inicial, uma guarda provisória, ela já dá algumas decisões para que essa família possa seguir se reorganizando, e que é muito importante, né? Por exemplo, doutora Ângela, qual é o percentual que tem de recurso das suas decisões? Porque eu tive mais próximo da doutora Ângela quando eu fiz um curso de capacitação no Ministério Público. Então, é claro que eu tenho algumas informações aqui que ela vai trazer pessoalmente, mas que eu sei também, e que, uma vez que você estabelece uma guarda provisória, um regime de convivência dentro do possível, mais equilibrado, né? E o processo leva de 1 a 2 anos para voltar para a sua mão, qual é o percentual de recurso, né, das pessoas insatisfeitas com o que foi decidido inicialmente? É muito pequeno. Vinícius, em 2014, quando a lei da guarda compartilhada foi promulgada pela segunda vez, com a redação atual, eu já consegui, logo a partir de dezembro, quando a lei mudou, consegui subir um patamar que era muito, muito pequeno, de guardas compartilhadas entre mães e pais. Nós tínhamos, assim, um índice de 93% de guardas exclusivas para as mães, não na minha vara já tinha um número menor, já havia um número de compartilhamento, até porque eu tive o privilégio de participar da discussão que depois vai se tornar a lei promulgada, não é? Então, a gente já vinha conversando com outras ciências, com a psicologia, com a pediatria, com a antropologia, com a filosofia, e a gente já vinha, é claro, amadurecendo esse desejo de termos famílias mais fortalecidas, famílias mais funcionais, famílias onde as pessoas pudessem, de fato, exercitarem o respeito entre si, apesar de divergências, porque as divergências elas vão ocorrer, e que as pessoas pudessem olhar essas divergências não como um aniquilamento, não como uma guerra. E aí, já no início, logo a lei foi promulgada em meados, quase no Natal de 2014, e no ano seguinte eu iniciei uma pesquisa dentro da primeira vara das famílias. E naquela época eu tinha cerca de 1% de recurso. Hoje, o meu índice, eu não teria esse número preciso, porque a gente, com tantas coisas, acaba, no Brasil, tendo dificuldade também, e de também ter uma metodologia segura, né? Isso tem que ficar para a academia fazer isso de uma forma mais bem feita, mas eu te asseguro que o número de recursos dessas decisões não alcançam 1%. E por que eu acho que é tão bem sucedida a guarda compartilhada lá na primeira vara? Não é porque a gente faça nada de tão diferente. O que a gente faz, primeiro, é aplicar a lei, já que o legislador disse que o modelo legal vigente, quando o pai e a mãe não moram na mesma casa, é o modelo do compartilhamento. Segundo, eu faço muitas audiências de justificação, como nós já dissemos, quer seja porque há argumento de alienação parental, quer seja porque eu perceba um grau de litigiosidade, de conflito muito grande, mesmo que o tema não seja alienação parental. Mesmo que seja assim, uma dissonância onde a criança vai para a escola, ou quando a criança tem algum problema de saúde, ou até de cunho religioso. Então, eu faço sim as audiências de justificação e em tantos outros casos. Nesse momento inicial, eu já procuro construir com os primeiros interessados, que são o pai e a mãe, um modelo convivencial. E para criar esse modelo, mesmo que seja provisório, eu primeiro explico por que o legislador escolheu o compartilhamento e não um outro modelo. Claro que esse, para os adultos, talvez não seja o modelo mais fácil,
Porque dentro de uma situação de rancor, de tristeza, de frustração, você ter que conversar com seu ex, com a sua ex, pode ser muito doloroso para qualquer adulto. Mas esse modelo ele foi escolhido porque é o que melhor promove o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Então, quando eu recupero com esse pai e com essa mãe, e eu estou dizendo pai e mãe, mas eu poderia estar falando duas mães, dois pais, porque nós sabemos hoje que nós temos famílias homoafetivas, não é? Mas sabemos também que é muito importante a gente entender que há sim um exercício paternal, um exercício maternal para a necessidade disso, para um pleno desenvolvimento das nossas crianças, quando eu consigo resgatar com esse pai e com essa mãe o amor que eles chegam na sala de audiência declarando de uma forma, às vezes, até exaltada, dizendo que muitas vezes discordam da guarda compartilhada, discordam por amor, e a gente consegue ir olhando para o que é, de fato, amar e ajudar as pessoas a entenderem que amor a gente não rima com dor, amor a gente rima com segurança, amor a gente rima com alegria, com respeito, com harmonia. Amor a gente rima com tolerância. E claro que naquele momento, para os adultos, é muito difícil. Mas quando a gente consegue sentar à mesa e buscar aquilo que cada um de nós tem de melhor, e muitas vezes isso não é possível só no espaço da audiência, é necessária a oficina de parentalidade, é necessária que a audiência seja interrompida e ela continue num outro momento, onde as pessoas possam estar um pouco mais controladas, porque às vezes as pessoas choram muito, entram em sofrimento psíquico, e quando as pessoas entram em sofrimento psíquico muito agudo, elas se tornam herméticas. A gente não consegue alcançar essa alma, alcançar esse discernimento, a gente não consegue alcançar esse sentimento. Então, tem momentos que a gente precisa parar e recomeçar alguns dias depois, algumas horas depois, às vezes no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, na verdade. Nós precisamos entender que quem atua na vara das famílias e sucessões, que também é uma situação delicada, né? Que é também direito das famílias, mas no momento, as sucessões vêm no momento de outro tipo de vulnerabilidade que advém da morte. Nós não podemos, primeiro, nós não podemos dormir no ponto, porque o tempo das crianças muitas vezes não condiz com o tempo do processo. Nós temos aí, claro, centenas de processos que as pesquisas mostram que levam 10 anos, 7 anos, até mais do que isso, para serem resolvidos, e por isso que é necessário que juiz e juíza tenham autoridade, e que, vendo que não exista nenhum tipo de indício de prejuízo para a criança, a convivência com o pai e com a mãe, que isso seja imediatamente assegurado, porque a lei diz que o modelo legal vigente é a guarda compartilhada, e se a inicial não traz provas ou indícios de que tenha prejuízo, o juiz não precisa esperar que venham os laudos, não precisa fazer grandes indagações, porque primeiro se estipula e se garante a permanência dos vínculos, tanto com o pai como com a mãe, porque o filho ama os dois, o filho precisa dos dois, a filha precisa dos dois. E assim que a gente tem a segurança de que os vínculos afetivos de nenhum dos dois genitores vai ser prejudicado, vai ser dissolvido,
Aí nós podemos, com maturidade, colocar todo o nosso trabalho, toda a nossa disposição, com quantas audiências forem necessárias, com quantos estudos forem necessários. Aí sim podemos ouvir a diretora da escola, a coordenadora da escola, o padre, o pastor, os parentes, os vizinhos, o padrinho, e também em grandes situações, ouvirmos os adolescentes através dessa escuta especializada, as crianças, claro, sempre com muito cuidado, porque as crianças estão muito no início do seu desenvolvimento cognitivo, emocional, ela não possui essa maturidade, por exemplo, para se expressar verbalmente. Nós sabemos disso, então, com todo o cuidado e toda a proteção, a gente abrir o lastro probatório, para que todas possam dizer das suas aflições e dos seus medos. E aí, através da justiça, a gente ir se comprometendo com esse ex-casal, se comprometendo com essa família que não deixou de existir, mas tão somente ganhou um novo formato, se comprometendo com esses avós, com essas avós, com tios, com sobrinhos, e trazendo todo esse conjunto para dentro desta solução. E isso a gente pode fazer, às vezes, só com o que nós temos no judiciário, que é a participação efetiva da juíza, a participação do Ministério Público, da Defensoria, dos advogados e das advogadas, dos psicólogos e psicólogas judiciais, assistentes sociais, judiciais, mas muitas vezes isso também não é suficiente. Muitas vezes nós vamos precisar de um atendimento individualizado de apoio psicológico para essa mãe, ou para esse pai, ou para ambos. Nós vamos, às vezes, de medicação, e somente médicos podem nos ajudar nisso. O juiz não pode ajudar nisso, mas o juiz e a juíza podem favorecer, podem propiciar, pode se colocar à disposição colocar a sua vida a serviço de uma situação que mude a vida e não só termine processo. Porque sentenciar não é garantia nenhuma de que a situação, de fato, recebeu uma valiosa contribuição do Poder Judiciário. É preciso que a gente entenda que o judiciário também tem que se colocar num espaço de escuta, num espaço de acolhimento de denúncias, sejam quais sejam as demandas, sejam porque as demandas venham com cunho de denúncia de alienação parental, de abuso sexual, de maus tratos, ou qualquer outro apelo de saúde desse ex-casal, de um processo depressivo, de uso de tóxico, de uso de bebida de forma exagerada e de dependência, de ausência de saúde mental, e isso é uma pauta importantíssima nesse momento de pandemia, pós-pandemia e de pré-pandemia, sempre foi e sempre será um desafio a luta pelo direito à saúde mental. Então, nós precisamos trabalhar. Não dá para a gente querer fazer apenas uma audiência de conciliação, quando muito, como o CPC mudou, faz uma de conciliação, uma de mediação e instrução. Muitas coisas podem ser deflagradas para que, quando a gente chegue na audiência de instrução, seja possível, como a gente tem visto na primeira vara, seja possível que a experiência, a vivência ocorrida desde aquela primeira audiência de justificação, daquele primeiro momento, até alguns meses depois, 4, 5 meses, que é o que tem levado aqui na primeira vara, para a audiência de instrução, que muitas coisas tenham acontecido de reforço e de apoio, principalmente para as crianças, mas não com menos empenho para os adultos. E quantas audiências, sei que eu tenho aqui a alegria de ter advogados e advogadas que atuam aqui na primeira vara conosco, quantas e quantas vezes na audiência de instrução, já no primeiro momento, a gente mantém o que foi combinado como o compartilhamento, modifica
melhora essa convivência, a gente atende melhor as variações que a experiência mostrou e a gente consegue, então, depurar e ficar com o que é melhor, facilitando a vida desse pai e a vida dessa mãe que não moram na mesma casa e que precisam abrir mão de muitas coisas para que as crianças consigam transitar com segurança, sem qualquer tipo de prejuízo, nem escolar, nem de sono, nem de medo, nem de alimentação, nem interrompa o desenvolvimento de alfabetização e tantas outras coisas, esportiva, né? Todas essas demandas, a gente chega para uma audiência de instrução com tudo isso muito mais maduro. Por quê? Porque o fantasma foi embora. Porque só vivendo a gente consegue perceber que não é da forma como a gente ouviu dizer. E todos nós sabemos que a gente só perde o medo da escuridão quando a gente acende a luz. Então, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade, e por isso que algumas pessoas que vêm defendendo a revogação da lei estão sendo reiteradamente convidadas para estarem conosco no diálogo, porque a gente fala o que a gente acredita, o que a gente vê, o que esses 11 anos nos mostraram. E nós estamos dispostos, abertos e abertas, para debatermos, para trazermos evidências, para mostrarmos o que até hoje podemos considerar como sucesso e o que podemos considerar como deficiências. E o que for deficiência, nós estamos, em conjunto, interessados em melhorar, em resolver e fazer com que realmente nós tenhamos seres humanos que possam não apenas ser felizes nas suas vidas adultas, mas também fazerem os outros felizes, contribuírem com a sociedade, contribuírem com todos que vão conviver ao seu lado. É muito interessante ouvir sua fala, porque a gente está num momento de Olimpíada, né? Uma Olimpíada atípica, diferente, mas uma Olimpíada que traz, desde a Grécia Antiga até hoje, uma corrida de bastão. E a vida, na verdade, é um pouco isso. A vida é uma corrida de bastão. Você tem o seu momento e você passa o seu bastão adiante. E isso é a paternidade e a maternidade. Eu botei uma frase aqui para lembrar de falar, quando eu escutava a sua fala sobre a guarda compartilhada. Ser pai e ser mãe não é fácil, é educar. Ser pai e ser mãe é perceber que a gente tem dois corações, e o mais importante bate fora do nosso peito. Então, é preciso que as pessoas comecem a fazer uma divisão clara entre parentalidade e conjugalidade. O casamento pode terminar, acontece, mas a parentalidade não. E aí, a gente tem que buscar... Por que o nosso legislativo optou pela guarda compartilhada? Você falava ainda há pouco da academia, essa coisa da revogação da lei, a gente já vai falar dela, mas ela me aproximou de muitas pessoas que eu não imaginava nunca chegar perto. Uma delas foi a pesquisadora americana Jennifer Harman, que dá aula de psicologia na Universidade do Estado do Colorado. E ela fez um documento para a gente entregar aqui no Brasil, e ela tem uma palestra que eu também traduzi, está disponível na internet, e que ela diz o seguinte: a gente não consegue mudar o comportamento de um alienador, mas a gente consegue mudar a percepção da pessoa alienada. O que eu quero dizer com isso? O que ela diz com isso? Se uma pessoa começa a fazer a alienação do próprio filho para afastar do outro genitor, e esse genitor só vê o filho de 15 em 15 dias, a própria criança começa a se perguntar: será que ele é bom mesmo? Eu acho que talvez ele esteja certo ali, o alienador talvez esteja certo, talvez o genitor afastado não seja tão bom. Mas a partir do momento que essa criança tem convívio, ela tem um equilíbrio de convivência entre outro, ela começa a ver, ele fala mal dela, mas ela não é o que ele diz. Ou então o contrário, ela fala mal dele, mas ele não é o que ela diz. Então a criança acaba ficando não imune, não é capaz de passar sem sequela alguma, mas ela minimiza muito. Então, nesse sentido que você falou, a lei da guarda compartilhada, ela vem a trabalhar muito, com muita proximidade da lei a lei da alienação parental vem trabalhar muito junto com a lei da guarda compartilhada, que no final das contas, o que a gente está vendo na pesquisa científica é que a melhor maneira de combater a alienação parental é justamente o equilíbrio de convivência. E falando sobre essas tentativas de revogação, né,
A gente está enfrentando hoje a 4ª tentativa de revogação da lei com base nos mesmos argumentos. E um desses argumentos, é o mito da inversão de guarda automática. Não é? Muita gente tem dito nas redes sociais que uma vez que qualquer um que entre com uma ação de alienação parental, automaticamente tem a guarda revertida para si. E esse mesmo grupo de pessoas diz que são, vou botar o que eles dizem, pais abusadores usam essa lei para poder continuar cometendo abusos. Então, recentemente, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi conduzida pela deputada estadual Ana Paula Siqueira, e eu trouxe aqui um pedaço dessa audiência para mostrar que esse argumento está sendo usado como justificativa para a revogação da lei. A gente vai conversar um pouco sobre ele. Doutora, se me permitir, eu vou colocar aqui. Por favor. Eu não estive nessa audiência, então vai ser muito rico para mim. Sim, foi uma audiência que teve em Minas Gerais. Vou colocar aqui um pedaço da fala que elas usam para embasar o pedido de revogação da lei. Está sem som. Opa, então peraí só um instante. Vamos ver se agora consegue ouvir. A lei da alienação parental é a legalização da privação materna judicial hoje. Quando uma mãe faz uma denúncia de maus tratos, de negligência, de pensão alimentícia, de não paga, de abuso sexual ou violência física contra a criança, ela perde a guarda. Ela logo perde a guarda. Não precisa chegar no final do processo, não precisa, né, esperar até o trânsito em julgado. Não, é logo na inicial. Então, porque o homem alega alienação parental da mãe, diz que isso é só porque ela não quer que ele conviva com a criança, e ninguém presta nem atenção à realidade dos casos. Então, a lei da alienação parental... É isto. E aí, a acusação que ela faz é uma acusação muito séria, não é? De que os processos são assim, que alguém fala em alienação parental e a guarda é invertida automaticamente. Bom, eu tenho conversado com alguns juízes e, inclusive, não é assim. Isso só acontece, por exemplo, no caso de uma denúncia de abuso sexual, por exemplo, para você diminuir o dano. Mas por conta de alienação parental, eu particularmente nunca vi. E aí ia perguntar para a senhora, você já viu algum relato desse tipo, inversão da guarda na inicial? Vinícius, não existe a menor possibilidade de inversão da guarda. E nem vou precisar me ater muito, porque, olha só, em primeiro lugar, para que haja uma decisão de guarda, nós vamos ter que seguir o que a lei diz. Então, a lei diz o quê? Que a guarda é compartilhada. Se existe uma guarda unilateral e não existe as duas hipóteses que permitem a guarda unilateral, quais são as duas hipóteses? Inaptidão do poder familiar, inaptidão para o exercício do poder familiar, e a lei fala se um dos dois não quiser. E se um dos dois não quiser, eu até faço uma análise um pouco mais sistêmica disso, porque eu entendo que também o poder familiar é irrenunciável. Quer dizer, a sua autoridade parental ela é irrenunciável. Eu não posso dizer, eu tenho um filho, mas não quero cuidar. Não é verdade? Às vezes, lendo rapidamente o artigo, dá a impressão que basta por uma volitividade, simplesmente por vontade, eu posso dizer, eu não quero cuidar do filho, e aí a guarda fica exclusiva do outro genitor. Veja só, se o modelo legal vigente é de guarda compartilhada, não tem como um juiz que tem que seguir a lei, não é verdade? Dar uma inversão de guarda, ou seja, o que ela diz
tirar a guarda da mãe e passar a guarda exclusivamente para o pai, sem qualquer justificativa. No sentir da expositora, ela diz assim, se fizer pedido de alimentos, o pai vai lá e diz que é alienação parental, e aí ele exerce unilateralmente a guarda. Se disser que o pai é molestador, o juiz vai dar a guarda para o abusador. Quer dizer, isso é um absurdo tão grande que eu fico até com dificuldade de entrar num argumento lógico com relação a isso. Primeiro, um abusador, ele não pode exercer guarda nenhuma, nem a compartilhada, e então muito menos uma guarda unilateral. Segundo, nenhuma decisão judicial pode ser sem fundamentação. Existe um princípio constitucional, ele está esculpido no artigo 93, inciso 9, se eu não me falha a memória, mas é isso sim, artigo 93, inciso 9 da Constituição, que traz um princípio, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Toda decisão judicial que não for motivada na lei e nos fatos, e quando a gente está falando em direito das famílias, a carga probatória, de fato, ela é muito grande, porque você vai ter, às vezes, pouco documento. Você vai para o direito bancário. No direito bancário, você pega o contrato, você tem um documento. Você está discutindo uma escritura, você tem um documento. Agora, direito das famílias, eu estou falando de emoção, eu estou falando de alienação parental, eu estou falando de moléstia, eu estou falando de abuso de criança que, por exemplo, não tem a cognição sequer para entender a sexualidade, que dirá para entender aquilo como um abuso, não é? Então, vai tendo a sua alminha massacrada. O direito das famílias tem um conteúdo probatório oral, quer dizer, a prova dita, né? Tem que ouvir a mãe, tem que ouvir o pai, por isso que não pode ter preguiça. Tem que ouvir a escola, tem que ouvir o professor, tem que ouvir o pediatra, tem que ouvir a professora de catequese, tem que ouvir o pastor que trata das questões religiosas com o pai ou com a mãe. Tem que ouvir as avós, porque uma coisa importante da gente dizer, é muito difícil, e eu ousaria dizer que é improvável que uma única pessoa, seja mãe, seja pai, seja avô, seja quem seja, consiga instalar um processo de alienação parental sem que haja o apoio de um conjunto de pessoas e de fatores, na verdade, uma rede apoiadora da alienação parental. Porque quando a gente vê que existe mesmo a prática de atos, e aqui ninguém está falando em síndrome, pelo amor de Deus, isso já está mais de superado, né? Quando a gente está falando de ato de alienação parental, nós vamos perceber que, quando há isso, há o apoio da avó, há apoio do companheiro, há apoio da companheira, há apoio do padrinho, há apoio da diretora da escola, porque se todos agirem com isenção, respeito e amor pelas crianças e com responsabilidade, nós vamos perceber muita dificuldade que esse alienador ou essa alienadora terão para concluir esse intento de alienar as crianças. No entanto, como isso é feito através de uma rede de apoio, consciente ou inconsciente, porque eu já ouvi, por exemplo, as avós dizendo, olha, eu faço isso porque eu amo a minha filha, eu falo isso porque a minha filha não aceita que o meu netinho vá viver com o pai ou conviver com o pai, porque ele tem uma namorada agora, e aí se levantam todas as grandes fantasias da madrasta de conto de fadas, de conto lá do Walt Disney, que a madrasta é má, que a madrasta é perversa, que ela é pervertida e que vai fazer abusos nem estou falando mais sexuais, abusos físicos, que são os maus tratos, não é?
A gente tem nesse inconsciente coletivo essa visão tão ruim das madrastas e dos padrastos, e acho que vale uma live um dia para a gente falar sobre essa madrasta e sobre esse padrasto que são tão injustiçados, porque a gente não sabe muito bem o que a gente espera da madrasta, por exemplo. Eu vou dizer isso porque são, em grande maioria, com quem eu trabalho, né? Se a madrasta não se envolve com as crianças, a gente diz assim, nossa, ela é fria, ela é calculista, ela só cuida do bebê que teve com o pai, ela só cuida agora dos filhos que são dela, ela discrimina, ela tem preconceito, ela maltrata, ela vilipendia. Se a madrasta se envolve, ela quer tomar o lugar da mãe, ela não pode falar, ela não pode corrigir, a criança vai pular de sapato cheio de lama em cima do sofá branco, mas ela não pode educar, a criança vai comer de boca aberta e ela não pode orientar, porque ela está entrando na educação do meu filho. E aí o que eu vejo muitos pais falando entre si é o seguinte, isso é meu e seu, sim, os protagonistas são verdadeiramente o pai e a mãe. Mas nós falamos isso, não podemos falar isso sem esquecer que a sociedade mudou, que nós temos famílias reconstruídas, que nós temos pessoas que são saudáveis e que podem ter seus filhos de forma saudáveis, que convivam com seus meio-irmãos, que respeitem as suas madrastas, que sejam amados por suas madrastas, por seus padrastos, que sejam protegidos pelos padrastos e madrastas e avós por afinidade, por aproximação. Sabe, a gente precisa começar a perceber que não dá para as coisas mudarem, a gente aceitar mudanças só naquilo que nos é favorável. Sabe, só naquilo que eu acredito, só naquilo que eu quero. Você abrir o seu sentimento, o seu coração, o seu pensamento, o seu discernimento, para entender como são agora os novos modelos das famílias, ajuda a levar segurança para o seu filho transitar nesse modelo que você próprio escolheu, que você próprio colocou. Mas não, a gente quer esperar que as criancinhas que nem têm o desenvolvimento completo, ou que os jovens que estão numa fase bastante peculiar do desenvolvimento humano, de incerteza, de necessidade de se afirmar como pessoa, de se afirmar na sua sexualidade, de encontrar a sua aptidão, os seus gostos, que ainda os adolescentes estão numa fase em que precisam rejeitar ser criança, mas têm muito medo de não estarem prontos para serem adultos, que precisam ser amparados, não é? A gente começa a colocar nessas costinhas, né, das crianças e dos jovens a responsabilidade de fazer a família parar de ter conflito, a família parar de brigar. Então, só tem alguns caminhos que o passado nos ensinou que faziam parar de brigar e que nós não aceitamos mais, que é deixar a criança com um só, porque aí não vai parar de brigar, tá certo? Aí vai parar de brigar, porque com um só o outro está espoliado, o outro está extirpado da vida do filho, e o filho o filho e a filha recebendo essa mazela de não poder conviver com os seus dois genitores, ou então viver uma união infeliz, porque daí você garante que a criança conviva com os dois. Mesmo que isso seja dentro de uma atmosfera de alto conflito e de grande desvalorização e até de alienação recíproca dentro da mesma casa. Isso nós não aceitamos mais. O nosso estágio civilizatório, o nosso grau de civilização não aceita mais. A família, ela tem uma função social. A função social da família, qual que é a funcionalidade que nós precisamos? Que ela seja um espaço de acolhimento e de desenvolvimento das aptidões de todos os seus integrantes, com atenção especial aos vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes. É na família que nós nos humanizamos,
É na família que nós transmitimos os valores. É na família que nós aprendemos o que é bom e o que é mal. Nós queremos adultos que convivam com divergência, que convivam com diferenças. No entanto, a gente dá modelos de intransigência. No entanto, a gente não flexibiliza em nada. E a gente quer que os adultos de amanhã sejam pessoas solidárias, pessoas amáveis, pessoas produtivas. E nós estamos numa legião de adolescentes muito adoecidos, porque nós estamos diante de famílias que não só estão adoecidas, mas que estão adoecendo as novas gerações. Adolescentes tatuando o branco dos olhos, colorindo o branco dos olhos, se mutilando, não é? Sem limites, tendo ímpetos de morte, se suicidando, se mutilando. Por quê? Porque o lugar onde deveria ser um ambiente propício para fazer a propulsão desse ser humano para o futuro é um espaço aniquilador, é um espaço de elevado sofrimento, é um espaço onde a criança que não tem essa cognição do adulto, essa maturidade, ela começa a se sentir muito má, porque como ela não entende o que se passa no mundo do adulto, ela começa a pensar assim, não é pensar, ela começa a sentir, nossa, eu devo ser uma menina muito má, porque eu faço meu pai chorar, meu pai me ama e chora. Eu faço minha mãe chorar e a minha mãe me ama e chora. Eu faço meu pai e minha mãe brigarem. Eu faço a minha mãe xingar minha avó. Eu faço o meu pai bater o portão e sair acelerando com o carro. Eu sou muito má. Eu não sei o que tem em mim, mas é muito mal. E como não há esse discernimento e como as crianças não têm essa maturidade para entender as dinâmicas do mundo dos adultos, ela vai diminuindo a sua autoestima, por isso se mutilam, ela vai diminuindo o seu automerecimento, ela vai diminuindo a sua capacidade de amar, porque ela vai associando amor a sofrimento. Meu pai me ama e sofre, então se eu amar, eu também vou sofrer. E quantos adultos a gente não vê que acabam se auto-sabotando, não vão bem no trabalho, não vão bem nos seus relacionamentos, porque aprenderam que o amor ele tem que ter um componente de dor. E aí, se no trabalho não está sofrendo, se no relacionamento íntimo não está sofrendo, então não está sendo amado. A gente aprende errado. E são essas formas que a gente quer romper com elas. Com essas formas nós queremos romper, com esses modelos, com esses padrões de tanta limitação e de tanto sofrimento que nós Doutora, lutamos. Só interrompendo um pouco a sua fala, acabou de sair esse artigo aqui em maio de 2021 e ele traz exatamente isso que você está falando, o que a criança perde quando é alienada de um dos pais. É muito interessante como a ciência ela está aí justamente para mostrar o que acontece na prática. Ela diz aqui, as crianças alienadas perdem a sua individualidade, sua autopercepção, as experiências da infância, as experiências com a família extensa e atividades que são essenciais para o desenvolvimento saudável dessas crianças. Desculpa eu estar traduzindo em cima da hora, eu não tinha preparado isso. E se você tem traduzido, não tem. Eu não conheço esse texto e fico feliz que a gente possa ter esse aporte teórico para nos ajudar na prática. Eu li esse artigo hoje, ele saiu em maio e eu, na verdade, achei ele para mostrar para o Bahia recente. Mas é muito interessante que, infelizmente, a gente hoje está precisando do método científico para apoiar e justamente dizer o óbvio, não é? O que você diz sobre os adolescentes estarem sem limites, estarem se mutilando, estarem não respeitando a vida, e eles não respeitam a vida porque eles não se valorizam. E é muito interessante, é uma história, eu tenho isso, né? Eu fico tentando, eu confio muito na natureza, acho que a natureza ela dá sempre uma resposta simples para uma questão complexa. E nesse aspecto,
O melhor exemplo que a gente pode dar é da borboleta. A lagarta faz o casulo e a borboleta sofre para sair daquele casulo. Ela tem que fazer muita força, muita força. Só que se você romper o casulo, para essa borboleta sair facilmente, as asas não estão fortes o suficiente e ela não voa. Então, educar um filho não é fácil. É mais sobre dizer não do que dizer sim. E é isso que a gente está perdendo hoje em dia. A célula, a família, a célula da sociedade, ela é para isso, para produzir adultos saudáveis. A partir do momento que a gente tem uma paternidade, uma maternidade insuficiente, com a terceirização da educação, terceirização dos valores, as pessoas estão muito preocupadas em trabalhar, em ganhar dinheiro e tudo, e deixa o filho largado em casa. Isso produz pessoas doentes. Isso sem contar em tudo que a gente falou. E, aliás, por falar em tudo que a gente disse, eu preciso só abrir um parênteses. Como a gente vai fazer uma série de lives pelos 11 anos da lei, é claro que a gente tem espaço aberto para as pessoas que querem defender a revogação da lei. Vai ser um prazer receber essas pessoas aqui e poder escutar os argumentos delas para a revogação da lei, como aquele que a gente acabou de ouvir e que, infelizmente, não dá para aceitar porque não é verdade, não se comprova na prática. Não é? É muito bom, doutora Ângela, te ouvir falando aqui para a gente. Eu adoro toda vez que a gente conversa. Muito obrigada, meu amigo querido. E foi por isso que eu tive muita tranquilidade de marcar a primeira contigo, porque eu sabia que ia ser excelente. Só que a gente está se aproximando de 1 hora de live. E se aí você me permitir, eu queria só fazer duas rápidas afirmações aqui, Vinícius. Para tranquilizar, de repente, mães que nem estão vivendo isso, mas que já defendam a revogação da lei só porque ouviu dizer que algumas mães podem perder, né, a guarda. Eu disse que não é possível que faça isso sem nenhuma prova, e eu quero dizer mais, nós temos muitas instâncias recursais. Então, se você às vezes ouve dizer que um juiz agiu mal, é preciso lembrar que vai haver um tribunal que vai rever essa decisão, vamos ter um STJ que vai rever num colegiado, então não é mais uma pessoa, e até mesmo no Supremo. Isso é uma coisa importante que tranquiliza as pessoas que vão defendendo, pelo medo de que isso possa ser verdade, e eu afirmo que não é verdade, e fico feliz se eu puder estar também nesse debate com as pessoas que são pela revogação. E a última coisa mesmo era dizer que eu gostaria muito de continuar esse debate lá no meu Instagram, Ângela Gimenez, com 2 Zs. É uma grande alegria, não sei se é possível você escrever para mim, Vinícius, porque o nosso tempo está acabando. Quero te agradecer muitíssimo, quero deixar aqui todo o meu coração à disposição do diálogo, à disposição do bem-querer, à disposição da proteção, do cuidado e do amor pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Muito obrigada, meu querido. Foi uma honra poder abrir essa série de debates e de live que teremos. Abraço a todos e a todas que estão nos ouvindo e que eu não pude me dirigir diretamente, mas mando um beijo muito grande aqui de Mato Grosso para todo mundo. Eu agradeço muitíssimo a presença e queria te dizer o seguinte: nós vamos debater esse tema, nós vamos conseguir debater esse tema com as pessoas que querem revogar essa lei lá em Brasília. É para isso que a gente está lutando tanto. Sim, precisamos de uma audiência pública, né, Vinícius? Seria muito importante. E aí eu faço apelo à deputada Aline Gurgel, deputada Soraya Santos, Vinícius Carvalho, Alexandre Leite, tanta gente, Antônio Brito, para todos os deputados, Marcelo Freixo, que também fez um requerimento para a gente. Eu sempre digo que a gente só resolve o problema com educação e informação. Sim. Essa questão da revogação da lei, ela passa muito assim, por uma questão obscura, né? Então a gente precisa debater isso seriamente com artigos, e foi o que acabou de acontecer. A sua fala, Ângela, foi exatamente a conclusão do artigo que acabou de ser publicado. Fico então, feliz. Ele vai me ser valioso, se você puder me enviar, meu amigo. Claro. Fico feliz demais. Gente, muito obrigado por todos que participaram. Doutora Ângela, preciso dizer também, muita gente te elogiando aqui. Né? A lei fica. Teve advogados aqui também do Mato Grosso.
E é isso, gente. Eu espero que vocês acompanhem a gente nas próximas lives, que a gente consiga trazer um pouco de luz para esse assunto. Alienação parental não é um nome tão difícil assim. Alienação parental significa separação familiar forçada por um genitor. É isso. E isso faz muito mal para a criança. É claro que a gente vai voltar a falar disso, a gente vai falar quais são os males para a criança, quais são os problemas, mas por hoje eu queria deixar meu muito obrigado para a doutora Ângela pela disponibilidade. Muito obrigada. Aprimorar sim, revogar não. Melhorar Isso. sempre, sempre melhorar, revogar não. Isso, Muito obrigada, gente. Um beijo, Vinícius. Tudo de bom no seu trabalho, na sua vida e na sua família. Um beijo. Obrigado. Grande. Tchau, tchau.